Queridos irmãos da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro, estamos aqui hoje para falarmos a respeito da caridade. E para abordarmos esse tema, iremos comentar uma lição de O Livro dos Espíritos, questão 886, que foi abordado por Kardec aos Espíritos da Codificação, como Jesus entendia a caridade. Então vamos ler, peço licença para nós lermos. Bom, primeiramente, os Espíritos dão uma definição maravilhosa. Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão irrestrito das ofensas. Notem que a caridade, segundo Jesus, parte realmente de aquisições interiores para em seguida nós realizarmos esta importante prática evolutiva e esclarecedora em nossa existência. Então vamos lá. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Quer que se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça, pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então, meus irmãos, nós, com a leitura desta pergunta de O Livro dos Espíritos, pergunta 886, podemos entender o seguinte: que para nós adquirirmos esses três atributos proclamados pelos Espíritos, segundo Jesus entendia a caridade, nós temos que adquirir alguns atributos de comportamento e de sentimentos. Por exemplo, fala-se assim: benevolência para com todos. Para nós termos benevolência, temos que ter a conquista da tolerância, temos que ter a conquista do perdão, temos que realmente não nos iludirmos com as coisas do mundo. Ou seja, para nós sermos benevolentes, temos que nos colocar no lugar do outro. Temos que realmente entender a dor do próximo, fazer com que ele seja visto por nós como um verdadeiro irmão. Temos irmãos em nosso caminho que estão numa condição social muito pequena, muito fraca. Temos outros que estão numa condição maior. Temos aqueles enfermos e não enfermos. Enfim, todos nós passamos por lições educativas em nossa existência que devem realmente nos fazer entender que estamos aqui em uma grande escola, em um grande lugar de aprimoramento, tanto eles como nós.
Então, olhar o próximo com benevolência significa, assim, se nós temos mais possibilidades, tanto morais como de sentimentos, como psíquicas, como de intelecto ou como de condição social, tudo que nós temos nos é emprestada. E sendo emprestado, todos nós estamos numa condição igual como espíritos. Devemos olhar aqueles que erram, aqueles que estão em equívoco, com benevolência, entendendo que é o momento em que o espírito está, assim como nessas outras particularidades da reencarnação. Então, ser benevolente é nos colocarmos no lugar do próximo, entendermos a dor do outro, e realmente é um sentimento contrário, por exemplo, ao egoísmo. Porque o egoísta não consegue ser benevolente. Ele está muito voltado para seus próprios anseios. E ele não consegue retirar de seu coração os seus interesses imediatos, deixando de observar aquele que é o próximo em sua caminhada. E quando nós observamos o próximo com os olhos da fé, com os ensinos de Jesus, eles se tornam realmente professores autênticos, lições vivas, em que nos fará crescer através da interação vinculada pelo amor e pela fraternidade. Para sermos benevolentes, necessário se faz que nós coloquemos em nosso coração a fraternidade, o amor, para que nós possamos então sair dos nossos interesses imediatos ou de nossas obrigações normais da existência e seguirmos adiante, melhorando o nosso viver, melhorando nossa situação como espírito. Quando os espíritos falam fora da caridade não há salvação, muitas pessoas questionam, mas que salvação é essa? Salvar do quê? Salvar das nossas próprias improcedências, dos nossos próprios equívocos, nossos pensamentos ainda perturbadores, sentimentos não trabalhados. Então nós conseguiremos realmente entender as benesses de um espírito liberto de seus erros quando nós procuramos ser benevolentes, quando nós afastamos o orgulho e o egoísmo de nosso coração. Aí sim, não nos prenderemos mais às ilusões, e essas ilusões serão afastadas do nosso viver de uma forma realmente definitiva. O caminho até lá realmente é um caminho difícil, porque nós estamos errando há várias existências. Para nós errarmos um pouco mais é fácil, mas quando conquistamos este importante passo em nossa evolução, é um motivo de júbilo, um motivo realmente de grande alegria para que nós entendamos os primeiros relampejos da verdadeira felicidade. Então, o passo seguinte seria a indulgência para com todos, para as falhas alheias. Quando nós percebemos isso, realmente nossa existência se torna mais leve, porque as pessoas que falham em nosso caminho, as pessoas que erram, as pessoas que cometem equívocos ou injustiças em nosso viver, eles estão em seu momento evolutivo, assim como nós também estamos em nosso momento evolutivo. Então, ser indulgente é sermos também tolerantes. O intolerante não consegue ser indulgente. Ele leva consigo aquela pecha, vamos dizer assim, de amargura, de dureza, e julga de uma forma muito difícil aquelas pessoas que estão em nossa existência. Não nos cabe julgar. A indulgência é aquela forma realmente de nós sabermos entender que todos nós estamos
e uma grande escola de aprendizado, como foi falado. Entender que todos nós temos nossos momentos de queda e os momentos de soerguer. O importante é que tenhamos a referência da mensagem do Cristo para que nós possamos caminhar com mais leveza, porque aquele que leva o rancor em seu coração, aquele que tem realmente leva o peso da amargura, esta pessoa sofre. Se ele é indulgente, ele não leva consigo aquele inconformismo. Ele tolera de uma forma fraterna e pode realmente caminhar com mais segurança e mais retidão em sua existência. E o terceiro item, perdão irrestrito das ofensas. Perdoar incondicionalmente. Perdoar sem aquele mas. Perdoar sem impor condições. E perdoar principalmente em nosso coração. Porque às vezes perdoa-se externamente, como disse a lição, que nós temos que perdoar sem humilhar, não é? Perdoar sem impor condições é importante, porque aí em nosso coração não carregaremos também aqueles sentimentos de mágoa ou de melindre, também nos prejudicando. É uma grande caridade perdoar, porque quando você perdoa, você se liberta daquele vínculo negativo, você cria para si mesmo caminhos também mais suaves, e aquele que foi perdoado pode também receber a vibração positiva provinda do nosso amor para que ele consiga prosseguir também em paz. Mas e se o outro não perdoa? Não há problema. Importante nós perdoarmos, fazermos a nossa parte, entendermos que isso tudo faz parte de um sentimento de caridade, para que também nós nos beneficiemos com isso. Então vejam, a caridade é muito ampla, ela é muito ampla, tem várias facetas. A caridade emergencial, importantíssimo, porque como se pode, por exemplo, tentar evangelizar um coração ou tentar comentar a respeito das máximas do Cristo, ou dar exemplos para a pessoa que está esfaimada, ou para a pessoa que está com frio, ou para o abandonado, ou para a pessoa aflita por uma enfermidade. Então a caridade emergencial é importante para socorrer aquele irmão nosso do caminho. Mas não é só isso. A caridade, em suas inúmeras facetas, diz o seguinte: podemos também, no campo do sentimento, sermos caridosos. A prece silenciosa, ou então emprestarmos nossas horas para que a pessoa possa aliviar seu coração, para que ela possa desabafar as suas angústias, também é caridade. Por exemplo, criar bem os filhos, respeitar os pais, é caridade. Enaltecer os amigos, dando aos amigos também compreensão e verdade e sinceridade, é caridade. Socorrer aqueles que estão desorientados, tentando orientar de alguma forma, até para as coisas da terra, até para as nuances da vida material, também é caridade. Existem tantas oportunidades de fazermos o bem. O bem só nos faz bem. E quando nós entendermos isso em nosso coração, quando nós procurarmos exercer isso como uma prática habitual, raciocinarmos para colocarmos realmente a caridade em nossa existência, nós teremos uma vida mais venturosa, mesmo em um mundo de provas e expiações, mesmo diante das dificuldades que se apresentam. Entenderemos que Jesus será para nós aquela meta a ser atingida, a consolação para a nossa existência e o modelo e guia da humanidade.
aí entenderemos a sua frase: meus seguidores serão conhecidos por muitos se amarem. Que assim seja. Muita paz a todos.